Seguinte, pessoal, o Zé Disseu, ele deu uma excelente entrevista ao Breno Altman, né? Um quadro petista, muito bom, mas que eu tenho muitas divergências. Normal, né? Acontece nas melhores famílias. Mas é um quadro petista muito bom. E ele faz uma pergunta. O Breno sempre dá umas tiradinhas pra puxar do entrevistado um raciocínio, né? Mais apurado e tal. E aí eu quero comentar uma fala do Zé Disseu. Eu sempre trago aqui e claro que o Zé Disseu teria um entendimento disso. Ele fala rápido, mas é um fio importante pra gente puxar. Vamos ver. Pois bem, ainda no terreno do diagnóstico. As restrições estabelecidas pelo arcabouço fiscal, associadas a uma política monetária ortodoxa, com elevadíssimas taxas de juros, que você tem criticado com constância, não fizeram o país andar mais devagar do que poderia? Por exemplo, com um crescimento médio anual de 2,7%, é o que deve dar o crescimento médio nesse terceiro mandato do presidente Lula, contra 4,6% no mandato anterior, aquele realizado entre 2007 e 2010. Não houve uma política econômica mal calculada? Eu diria que é pelo desmonte que eles fizeram. Naquele governo, Lula tinha os bancos públicos, tinha a Petrobras íntegra, tinha a Eletrobras, e a situação era outra, do país e do mundo. Eu acredito que, independente se o arcabouço fiscal poderia ou não existir, mas vamos supor que não existisse o arcabouço fiscal, e que o governo... Quanto é que o governo poderia fazer de déficit público? Né? Será que os juros seriam reduzidos se o governo fizesse superávit? Porque, na verdade, a verdadeira questão são os juros. É a estrutura financeira do país. Porque a dívida pública brasileira é 80%. A americana acabou de bater 100%, mas o juro lá é 1,5%, 2%. O juro aqui é 8,9%. Acho que a maior restrição que tem, eu não colocaria o arcabouço fiscal, que é uma restrição, evidentemente, porque impede que o governo, por exemplo, faça déficit de 2%, 3% para investir. O problema de fazer déficit de 2%, 3% para investir na situação brasileira são os juros e a dívida pública. Por quê? Por que a Europa está sobrevivendo? Porque está imprimindo. Por que os Estados Unidos está sobrevivendo? Porque está imprimindo. O Biden imprimiu, o Trump está imprimindo. Mas não há nenhum estudo que comprove que a expansão fiscal significa juros altos. No caso do Brasil, a dinâmica do poder do capital financeiro, inclusive do poder sobre o Banco Central, quer dizer, vamos dizer assim, a concepção que predomina no Banco Central é que o juro alto controla uma inflação como se ela fosse de demanda, né? Mas os choques externos, agora não estamos assistindo uma inflação de demanda, sim um choque externo. Não tem sentido nenhum manter o juro no Brasil, podia dar 9%. Eu acho que a maior restrição que o Brasil tem para crescer é o desmonte de qualquer, quer dizer, da estrutura. Porque quais eram as alavancas para o crescimento do Brasil? O planejamento, os bancos públicos. Beleza, foi o suficiente. Aí a gente traz aqui, obviamente, que o Disseu teria uma visão muito boa dessa, né? Inclusive, uma crítica que eu tenho ao Breno Altman é isso aí, que ele não tem uma visão política das coisas. Nesse sentido, quando se trata de economia, cara, ele não tem uma visão política das coisas. De economia política, né? Ele tem uma visão... Aí ele vai pra visão tecnicista. Ah, beleza, vamos lá. Primeiro, vamos falar disso aqui. Zé Disseu falou e eu sempre trago isso aqui. Notícia de 12/10/2025. É importante falar que a gente está numa estrada da humanidade onde os mercados financeiros globais e nacionais, elas moldam o Estado, né? Não estamos mais na era do Getúlio Vargas, onde ele conseguia controlar os capitais, né, e tal. Não. Ele tem um controle muito maior do capital financeiro. Hoje é o contrário. O capital financeiro ele coopta o governo, né, o Estado. Mudar meta de inflação seria erro grave e faria Banco Central perder credibilidade, diz a economista-chefe do JP Morgan, Cassiana Fernandes. Veja, quando Cassiana Fernandes, que é uma avatar da JP Morgan e do mercado financeiro global como um todo, ela fala, se vocês mudarem a meta, vocês vão fazer com que o Banco Central perca credibilidade. Ela está ameaçando, né? A JP Morgan está ameaçando o governo Lula. Por quê? Porque quem decide a meta fiscal, não, a meta de inflação,
não é o Banco Central, é o presidente do Banco Central, mais o ministro ou a ministra da Fazenda, mais o ministro ou ministra do Planejamento. Que é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Supondo que o presidente do Banco Central esteja alheio do governo, já que tem essa independência aí do governo, ainda assim teríamos 2 votos do governo para isso. Seria 2-1. Ou seja, entre muitas aspas, se o governo quisesse, ele subia a meta. Só que querer não é poder na política, não é mesmo? Isso aqui é uma ameaça, tá? Vamos lá. JP Morgan é um banco gigantesco dos Estados Unidos e também um grande gestor de ativos. O que é um gestor de ativos? Você tem o seu dinheiro, leva lá e diz: sou um investidor agressivo, sou um investidor moderado, sou um investidor cauteloso, invista esse dinheiro. Aí vai lá e investe. Para manter esse dinheiro investido nos países, há todo um critério, né? Do país ser bom pagador, do país ter selo disso, do país ter selo daquilo. Se a JP Morgan fala, muda a meta pra tu ver se tu é doido, ela quer dizer assim: se vocês mudarem a meta, a gente vai entender que o Banco Central perdeu credibilidade e a gente vai tirar o dinheiro daí. Basicamente é isso. Poderia ter uma debandada de fuga de capital, né? Que é o dólar fugindo daqui, porque, por exemplo, o pessoal poderia derrubar a nossa nota de crédito. Tem aí a Moody's, a S&P e tal, que são agências de rating, que elas vão lá e diz: a nota do Brasil caiu. Aí, dependendo da queda, então a gente vê que poderia ter uma debandada, uma fuga de capitais. Se isso acontecesse, a gente teria uma crise cambial. E a crise cambial poderia, não, né? Eu ia dizer poderia, mas a crise cambial, ela faria com que a inflação subisse. Porque muitos preços aqui são dolarizados, né? Dentro da própria indústria. As commodities, por exemplo, né? Por exemplo, na parte do agro, o agrobusiness, que já coloca pouca coisa aqui dentro, né? A maior parte é exportada. Ele seria incentivado a exportar muito mais, já que o dólar seria muito maior. Isso posto, ele exportaria, isso geraria um aumento dos preços alimentícios, né, dos alimentos, que poderia, consequentemente, puxar a inflação média para cima, do IPCA. Então, não é só na base da força do querer. E aí a gente fala, por exemplo, do que o Disseu falou sobre o Banco Central ter uma visão de inflação de demanda. Isso daí é uma visão muito acertada dele. Isso aí a gente pode ver, por exemplo, na ata do Copom mais recente, que foi de 5/5/2026, 2 dias atrás, né? Aí a gente vê aqui eles falando, né, da crise do Oriente Médio, que é a guerra do Irã. Veja só, quando a gente olha aqui, em relação ao cenário doméstico, né, economia doméstica, nossa economia, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Resumindo, isso daqui quer dizer que, olha, a gente conseguiu derrubar o crescimento da economia e a inflação vai cair por causa disso e já está caindo por causa disso. Falta só derrubar o mercado de trabalho, porque aí o mercado de trabalho diminui a demanda. É o que o Disseu falou. Isso não é um problema do Galípolo, isso não é um problema dos diretores, isso é um problema, como o Disseu falou, gente, da estrutura do Banco Central, que tem que mudar. Mas como é que se muda uma estrutura dessa quando a gente vê esse tipo de pressão? Se a gente não consegue mudar, a gente não tem autonomia para mudar a nossa meta de inflação sem sofrer ameaça internacional de bancões dos Estados Unidos, que dirá mudar o cenário estrutural do Banco Central para tirar essa concepção errônea de que toda inflação é inflação de demanda, né? Porque sim, pelo Banco Central, ainda que o Galípolo saiba que não é verdade, ele sabe que não é verdade, mas ele tem que seguir o script. Qual é o script? Subiu demais a inflação, como que o Banco Central tem para fazer? Juros. Sendo que você, para subir juros, é a lógica de você subir porque o mercado... a demanda está muito alta. Essa é a lógica. E não é o que acontece no momento, por exemplo, quando a gente tem uma expectativa inflacionária subindo por causa de uma crise externa que não tem nada a ver com a nossa demanda. Então, se você vai querer pressionar para que o Banco Central suba juros, porque está acontecendo uma guerra, o que é que a gente tem a ver com isso? Aí você penaliza internamente a economia,
por um problema que é externo. Não é que a gente está demandando mais petróleo, nem demandando mais combustível. Está sendo aumentado o preço por um fator externo. Você consegue compreender? Aí se a gente entra aqui, inclusive, no Boletim Focus, a gente entra aqui no último que teve, IPCA vem aumentando, já é o 8º aumento seguido da expectativa do IPCA, e isso impacta na percepção de como vai ser a Selic no fim do ano. No momento está em 13, sendo que eles estão pressionando para que o Banco Central ele não corte mais tanto como deveria cortar, que estaria em 12, né? Antigamente, antes do problema aí do Irã, estaria em 12. Só que aí teve todo esse negócio do Irã, aí vai aumentar a inflação, então tem que aumentar a expectativa aqui da Selic, e aumentou tanto que aumentou 1%, tá em 13. Então a gente olha para isso e vê que, né, sem o R, e vê que o Banco Central é cooptado pelo mercado financeiro. E a gente diz, mas Luan, e o que é que tem a ver esse negócio aí do Boletim Focus, é tão influenciado assim? Meu irmão, a ata, o terceiro ponto de atualização de conjuntura do Copom, ele coloca isso aqui, ó. As expectativas de inflação para 2026 e 2027 apurado pela pesquisa Focus, que é isso aqui, relatório Focus, permanece em valor acima da meta. Você tá entendendo? O mercado financeiro, ele dita o que é para o Banco Central fazer. O mercado financeiro interno, ele dita, através do Boletim Focus, o que é para ele fazer. E o Banco Central, nas atas, ele sempre cita o Focus. Enquanto o mercado financeiro internacional, ele diz, olha, não é para você mudar a sua meta. Por que não é para mudar a meta, gente? Porque se mudar a meta para cima, a Selic vai cair mais do que eles querem. Porque eles querem que a Selic fique sempre elevada. Por mais que corte, vamos supor, cortasse para 9, ainda seria muito alta. Aí eles chegam num momento que não dá mais para pressionar para tanto. Aí não, vamos cortar para 13, agora para 12, não sei o que. Vai cair em algum momento que tiver condições para isso, mais do que já caiu. Mas vocês entendem que isso daqui é uma pressão internacional, uma cooptação do mercado financeiro internacional, cooptando o Banco Central, cooptando, na verdade, o governo, né? Que, como eu falei isso aqui, quem define a meta de inflação, em grande medida, é o governo, é o Estado, já que ele tem 2-1, se você for pensar que o Banco Central é autônomo. Não é só assim, aí é uma falta de visão política, de economia política do Breno, é uma crítica que eu tenho a ele, mesmo achando que é um quadro bom do PT, etc. Falta uma visão política das coisas. Nisso ele é muito tecnicista, né? Como se fosse só uma questão técnica. Mas não tem estudos que mostrem que se você fizer isso, vai aumentar os juros. Não tem, porque é uma questão política. Existe sim, na verdade, né? Mas é um estudo não técnico, é um estudo político, de política. Isso que eu tô fazendo aqui é falar de política, de economia política. Se você for falar pela técnica, a técnica vai dizer isso aqui, ó, que vai gerar perda de credibilidade, porque o mainstream diz que é assim. Se for tecnocrata, aí você vai cair nesse argumento aqui, ó. Vai perder credibilidade, então não pode mudar. Aí parte de um erro do Breno Altman, e eu não tô falando isso para tirar o cara pra bosta, não. É um erro dele, opinião minha, e do Disseu também, que é amigo dele, então acho que ele não se importa de receber críticas, né? E também o Breno Altman nem vai ver esse vídeo, então também tanto faz. Enfim, falta uma visão política nesse sentido para ele e para tanta gente da esquerda. É isso, eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, tem aqui o LivePix caso você queira ajudar. Eu espero que você comente para impulsionar o algoritmo, comenta aí umas 3 vezes se você puder. Lula 2026, opine sobre o que eu falei, se você tiver uma opinião. Se você não tiver, só bote aí carinhas felizes, bote aí bandeirinhas, bote aí foguetinhos, bote aí o nome engajamento, bote o que você quiser. Tem o hype pago, tem o hype grátis, tem o valeu demais que é pago, tem o membro que você pode ser, que é pago, e tem a sua inscrição que é muito importante para fazer meu canal crescer. Beleza, pessoal? Valeu e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.